Então, finalizando lá aquela parte de radicais, de operações com radicais, é necessário a gente ver isso aqui, ó. Potência com expoente racional. Senhores, primeiro, quando eu ler qualquer tipo de questão, eu tenho que entender o que significa as palavras número racional, expoente racional inteiro. Senhores, racional simplesmente é aquele conjunto, ó, representado pelo Qzinho, entende? Pode ser assim também, né? Que tem um livro que desenha. Número racional, ou não, número na forma de fração, ou número na forma decimal. Ok. Aí, ó, considerando, a gente pode transformar, senhores, o seguinte: eu tenho uma raiz. Vou tirar isso aqui, ó. Eu tenho uma raiz enésima, qualquer número, raiz enésima de A é o radicando, e M é o expoente do radicando. Eu posso transformar isso aqui numa fração. Por isso que ele diz a potência com expoente racional. O racional é ou na forma de fração ou na forma decimal, né? Porque o número decimal vem da fração e a fração vem do número decimal. Então, ó, como é que eu faço? Repete o radicando, ó, o expoente do radicando vai para cima e o índice vem para baixo, vira uma fração. Simples assim, só porém tem algumas restrições aqui, viu? Ó a restrição. Isso aqui é muito importante, viu, senhores? Ó, o que tem que acontecer para que isso aqui exista? O A, que é o radicando, ele tem que pertencer ao conjunto dos números racionais, porém tem que ser o quê? Positivo. Por que ele está dizendo que esse A tem que ser racional e ele tem que ser positivo? Porque lembra que não existe raiz quadrada de número negativo. Então aqui no caso, ó, número racional positivo. O M, que é o expoente do radicando, ele tem que pertencer a quem? Aos números inteiros, viu? Tem que pertencer aos números inteiros. E o N, que é o índice, ele tem que pertencer aos inteiros. Porém, esses inteiros só tem que ser o quê? Positivo. E ó, o que significa o zero em qualquer tipo de conjunto, senhor? É a restrição. Números não nulos. Então, ó, ele tem que ser número positivo, porém não pode ser zero. Então, ele tem que ser positivo, porém não nulo. Essa é a restrição para quê? Para a potência com expoente racional. Então, vamos para o primeiro exemplo. A gente pode pegar essa raiz aqui e transformar nessa regra aí, ó. Repete quem? O radicando, o expoente vai para cima e o índice vira o denominador. Então eu posso pegar essa raiz e transformar, por isso que diz potência com expoente racional, porque ó, observe que o expoente ele é um número racional, ele é uma fração. Ok, agora nós vamos fazer o contrário, nós vamos transformar essa potência com o expoente racional numa raiz. É o caminho oposto. Coloca a raiz, o radical. Observe, senhores, que o expoente, ele é o numerador, né? Então, o expoente do radicando é o numerador, que é o numerador é 2. Então, ele aqui, ó. O índice é o denominador, aqui, ó, o índice é o denominador. Pronto, então a gente fez um caminho oposto, né? Agora, olha só o que vai acontecer. A gente vai ter uma potência onde o nosso expoente é o número decimal, porque, não esqueça, o número racional, senhores, é o número escrito em forma de fração ou na forma decimal. Até porque a fração vem do decimal e o decimal vem da fração, né? Por isso que é número racional. Então, primeira coisa, se eu ter essa situação, é tentar transformar o número decimal em fração. Isso aí já viemos praticando. Repete aqui a base. O que é isso aqui em forma de fração? Tira a vírgula. Encontramos o 75. Quantas casas depois da vírgula? 2 é o número de zero. Pronto. Então eu tenho 81 elevado, vou até organizar aqui, 81 elevado a 75 sobre 100. Eu poderia pensar em transformar isso aqui em fração. Poderia. Mas para mim fazer isso, sim, seria necessário a gente fazer uma simplificação de fração. Lembra que isso aqui pode ser dividido por 25. 81
75 por 25, 3. 100 por 25, 4. Então, observa, ó, que era um número decimal, transformei na fração, simplifiquei, ó, foi o que eu encontrei, agora eu vou transformar isso aqui em raiz, radicando. Quem é o índice? É o de cima ou de baixo? De baixo, o índice. Isso aqui é o expoente. Eu posso encontrar assim? Pode, mas em questões prova Brasil, essas provas vestibular, provavelmente a resposta não vem assim, certo? Aí o que eu ia ter que fazer? Eu ia pegar esse 81, se fosse eu, né? Decompõe, lembre, regra de divisibilidade, por 2, por 3 e por 5. Esse não dá para dividir por 2? Não, porque não é par. Então eu vou para onde? Por 3. Dá por 3? Sim. Soma dos algarismos dá 9. Dá 27. 27 dá 9, 3 por 3, 1. Certo? Então observe que quando eu decompus o 81, eu achei 3 elevado a quanto? A quarta. Então, ó, aqui eu ainda posso trabalhar mais. Vou botar para cá. Ficou assim. Raiz quarta de... que é 81? 3 elevado a quarta. Ó, mas aqui fora eu já tinha um número. 3. Certo? O que pode acontecer aqui, ó? Cancela. Cancela, porque o índice é igual ao expoente do radicando. Quem é que vai sobrar? 3 e o expoente lá de fora, ó. 3 elevado a 3. Quando é 3 elevado a 3? 27. Se eu fosse o rapaz que fizesse a prova, eu não ia botar a resposta desse jeito, não. Eu ia botar 27. Aí vocês vão se lascar, né? Porque não sabe. Tá aí. Esse caso. Agora, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é um pouco controverso, por quê? Se você for pensar bem, ele faz uma exigência bem aqui, ó. Que não pode ser negativo aqui o índice, ó. O índice, que é o N, ele tem que pertencer aos números inteiros. Inteiros é positivo e negativo, mas porém restringe, ó. Positivo, não nulo. E como é que aqui está negativo? Aí você tem que ser esperto. O que é que nós temos que fazer aqui nessa situação? A gente vai ter que decompor 36... por 2, 18 por 2, 9 por 3, 3 por 3, 1. Né? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Se eu for analisar essa decomposição em fatores primos, ficou 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, ó, a gente faz o seguinte. O que é o 36 na decomposição? 2 ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado. Porém, nós lá fora já temos 1 elevado, 1 sobre 2. Continuando, o que eu ainda posso fazer aqui? Observe que os expoentes são iguais. A gente coloca em evidência. 2 vezes 3. Se são iguais, eu posso colocar aqui fora. Porque, ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Mas quem é que já está lá fora? Menos 1 meio. Detalhe, isso aqui é multiplicando. Ok? Vamos continuar. Então, ó, 2... que multiplica 3. Se é uma multiplicação, 2 vezes 1, 2 sobre 2. 2 vezes 3. 2 dividido por 2, 1. Deu menos 1. Olha só o que vai acontecer. 2 vezes 3, 6. Ficou 6 elevado a menos 1. Estudamos antes dessa pandemia aí do coronavírus, que nós tínhamos potência com expoente negativo. Lembra que eu posso transformar esse expoente negativo no expoente positivo? Como? Se você não lembra, meu amigo, você está ferrado. Porque é o seguinte. Olha só. Vou colocar logo aqui para ficar mais prático. Eu tenho assim. 2/3 elevado a menos 2. Lembra que é inverter a fração? 3 vai para cima, 2 vem para baixo. Aí o que era negativo fica positivo. Simples assim, mas aí você vai se achar ruim aqui porque não está vindo denominador aqui. Mas lembre, todo número natural, ele é uma fração. Todo número natural é uma fração. Por quê? Porque que é um número que existe aqui embaixo não vai fazer diferença nenhuma. É o 1. 6 dividido por 1 não continua sendo 6? Pois é.
Então, ó, observe que aqui, querendo ou não, ele é uma fração. Estudamos no começo do ano. Como é que eu transformo o expoente negativo em positivo? Invertendo a fração. Se é 6 sobre 1, fica 1 sobre 6. Ele era negativo, fica positivo. A resposta pode vir assim? Pode. Mas ela poderia vir assim? Ser o expoente 1? Sim, porque o 1, ó, toda potência elevada a 1 é a própria base. Ó, 1 elevado a 1 é 1. 6 elevado a 1 é 6. Então a resposta final seria isso aí. Então aqui a gente encerra o conteúdo usando questão de números racionais, viu? E trabalhando com radicais.